nós sabemos que a palavra de Deus ela tem várias finalidades. A palavra de Deus ela pode te consolar, ela pode te confortar, ela pode te animar em um momento de luta. Mas a palavra de Deus ela também tem o propósito de nos ensinar. E na verdade esse é o propósito principal. Então tem vários tipos de mensagens. Eu particularmente, o tipo de mensagem que eu mais gosto e que eu entendo que é a mais proveitosa, é aquela mensagem que faz com que a gente aprenda algo e leve para a nossa vida. Porque não basta apenas eu vir aqui e trazer uma palavra que vai te emocionar, que vai fazer você chorar, e quando você sair da porta para fora, você continuar vivendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, e apenas esperando que Deus vai agir. Na verdade, na grande maioria das vezes, Deus age através da nossa ação. E a palavra, ela tem esse propósito, de nos direcionar para que possamos agir conforme a vontade de Deus. E hoje eu quero falar, irmãos, sobre algo que é uma simples missão. O tema hoje é uma missão simples, ou uma simples missão. O texto que nós lemos, amados, fala sobre as últimas recomendações que o Senhor Jesus deu antes dele ser recebido nos céus. Ele foi crucificado, foi morto, ressuscitou, ficou com os discípulos por cerca de 40 dias, e quando ele estava prestes a subir aos céus, ele deu essa ordem aqui. Essa daqui é a missão da igreja. É isso que Deus espera de nós, essa missão aqui. Eu tenho certeza que todos aqui sabem o que você espera de Deus. Talvez você fale, eu queria que Deus fizesse isso na minha vida. Olha, eu queria que Deus realizasse isso por mim. Mas, além de nós sabermos o que nós queremos que Deus faça por nós, nós também temos que buscar entender o que Deus quer que a gente faça por Ele. Porque se eu ficar apenas esperando Deus fazer algo por mim, geralmente não vai acontecer. Eu preciso também me preocupar com aquilo que Deus quer que eu faça. Então nesta noite eu quero falar isso. O Senhor Jesus ele deu uma simples missão para a igreja, que é o famoso ID. Olha, a missão da igreja é cumprir o ID. Mas hoje vamos falar o que é esse ID. Como que eu posso cumprir esse ID? Como que eu posso servir a Deus? Porque uma coisa é importante, irmãos, a gente pode fazer tudo na obra de Deus. A gente pode construir igrejas, a gente pode ter vários departamentos, a gente pode fazer vários eventos, a gente pode fazer de tudo. Mas se nós não cumprimos o ID, nós não fizemos nada. Agora a gente pode não fazer nada, mas se a gente cumprir o ID, a gente fez tudo, porque o ID é o mais importante. Agora, o que é esse ID? Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, por gentileza. Em primeiro lugar, o versículo 19 diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão que Jesus deu para nós, ela é simples, mas os homens complicam a missão. A missão que era para ser simples, ela fica complicada, porque o homem ele coloca um monte de regra, ele coloca um monte de tradição, um monte de coisa, que faz com que essa missão, que era para ser uma missão simples, ela se torna complicada. Na época do Senhor Jesus, tinha um grupo que eram os fariseus, e eles também fizeram isso. Eles colocaram um monte de regra, um monte de tradição, um monte de coisa, que Jesus olhou para ele e falou: ai de vós, fariseus, hipócritas, porque vocês fecham a porta do reino dos céus para as pessoas entrarem, não deixam as pessoas entrar e nem vocês entram. Eles fechavam porque eles colocaram um monte de tradição, que dificultavam para as pessoas, porque eram muitas regras, que ninguém conseguia praticar aquelas regras. Jesus aqui nesse texto, irmão, ele deu 4 ordens. Quantas ordens ele deu? 4. Quantas ordens, amados? 4. Você vai sair daqui hoje, você não vai esquecer. Eu vou falar as 4 aqui já. A primeira é o ide. A segunda é fazei discípulos. A terceira, batizando, e a quarta, ensinando. Primeira, ide. O que é o ide, irmão? Quando a gente fala de ide, não é só aquele que vai lá para a África fazer missões, ou aquele que vai lá para um lugar distante fazer missões. Isso também é o ide.
Mas cumprir o ID de Jesus também é quando você fala do Evangelho para um vizinho seu, quando você fala do Evangelho dentro da sua casa, quando você fala do Evangelho no seu trabalho, quando você fala do Evangelho em qualquer lugar. Então esse ID aqui também tem a ver com a nossa jornada da nossa vida. Nós temos que cumprir esse ID enquanto a gente vive, enquanto a gente caminha. Lembra da passagem do endemoniado lá de Gadara? Que ele era um homem endemoniado, Jesus libertou ele. E aí, depois que ele foi liberto, ele falou: eu vou seguir ao Senhor, eu vou junto com o Senhor. Jesus falou: não, volta lá para a sua cidade, volta lá para a sua família, e anuncia para eles as grandes coisas que o Senhor tem feito. Então eu quero que os irmãos entendam que a primeira pessoa, e as primeiras pessoas que nós temos que fazer essa missão, e cumprir o ID, é as pessoas que fazem parte da nossa vida. Segunda parte da missão, que é fazer discípulos. A raiz da palavra discípulo é discípulos, que significa aprendiz. O discípulo é aquele que aprende, e não apenas que aprende, mas que ele segue alguém. Por isso que falou seguidor de Jesus. Então, o que é um discípulo, nós cristãos? O que é um cristão? Cristão, um discípulo de Jesus, é aquele que segue Jesus para aprender com Ele, e com o tempo vai se parecer com Jesus. Então o que é um discípulo? Discípulo é aquele que segue Jesus para aprender com Ele. Então isso é o segundo ponto. Terceiro ponto, primeira parte da missão é ide. Segunda parte, fazer discípulos. Terceira parte, batizando. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas, ele é uma demonstração pública do arrependimento. Por que eu batizo nas águas? Porque você está demonstrando publicamente que você reconhece que você é um pecador, e que apenas através do sacrifício de Jesus é que você pode ser salvo. Então você vai lá no batismo como um símbolo. Quando você submerge nas águas, você está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Você é uma nova criatura. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, você está descendo nas águas, morrendo e ressurgindo com Cristo. Então é por isso que o batismo nas águas é importante, porque ele é um símbolo do arrependimento, e é uma missão da igreja. A igreja tem que batizar as pessoas, tem que ensinar o Evangelho e batizar as pessoas nas águas. Mas quando a gente fala de batismo, irmão, além do batismo demonstrar arrependimento, o batismo também fala da integração da pessoa à igreja. Por quê, irmão? Porque ninguém se batiza sozinho nas águas. Eu vou lá na água, vou me batizar. Eu me batizo em nome do Pai. Se você mesmo se mergulha na água, batiza. Não, o batismo é alguém que tem que te batizar. Então quer dizer, tem que ter uma organização. Tem que ter ali um grupo de pessoas que tem que organizar. Então o batismo também fala da integração dessa pessoa a uma comunidade local, a uma igreja local. E aqui eu quero que os irmãos entendam, placa de igreja, irmão, não vai levar ninguém para o céu. A gente não tem ali ainda, mas eu vou colocar ali alguma coisa, vai ter placa para identificar. Mas isso não salva, irmão. Você, é porque eu faço parte da instituição tal, é porque eu tenho a carteirinha de membro da instituição. Isso não salva. O que salva é se eu crer no Evangelho e seguir a Jesus de todo o coração. Agora, é importante que eu participe de uma igreja local, porque na igreja local eu vou ter comunhão com os santos, eu vou conviver com as pessoas, nós vamos poder ajudar uns aos outros, nós vamos poder aprender uns com os outros. O batismo aqui nas águas, ele fala de arrependimento, mas ele também fala da integração da pessoa. Agora, para finalizar, a primeira parte da missão é ide, segunda, fazer discípulos, terceira, batizando, e a quarta, para finalizar, ensinando, versículo 20. Presta atenção no versículo 20, amados. Ensinando a guardar algumas coisas que você tem ordenado. É isso que está aí? Não, é todas, irmãos. Não é apenas aquilo que eu gosto de pregar para a igreja. Não, isso daqui, essa parte aqui do Evangelho eu gosto. E esse deve ser o nosso alvo. Porque às vezes quando a gente senta lá na frente da televisão, irmão, para ver uma série, Netflix, Disney, aonde for, não tem limite. Precisa ficar lá 1, 2, 3 horas, 4 horas. Mas quando chega na hora da gente ouvir a palavra, o Evangelho, às vezes a gente fica apressado. Então que a gente possa
amar essa palavra. É por isso que aqui foi esse ritmo que foi hoje. 2 louvores, 45 minutos de palavra. Porque essa palavra que vai fazer a gente crescer na fé. Essa palavra que vai fazer a gente se aproximar de Deus. E quanto mais eu me aproximar de Deus, aquilo que eu desejo, a porta que eu quero que se abra, o milagre que eu quero que aconteça, Ele vai te alcançar naturalmente. Deus vai fazer naturalmente. Porque o pai sabe o que é melhor para o filho. Eu aprendi isso daqui e meditei. É a minha parte, orar, meditar, estudar, para vir aqui ter uma palavra. Porque eu aprendi com Jesus, compartilhei com os irmãos. Aí os irmãos vão e compartilham com outras pessoas. É assim que funciona a dinâmica do reino de Deus. O que não pode a gente pensar que tudo acontece aqui dentro da igreja. A igreja é uma pequena parte da nossa vida. O trabalho duro está lá fora. Então que nós sejamos discípulos, que nós sejamos seguidores, aprendizes de Jesus, mas que também possamos compartilhar com as pessoas aquilo que nós estamos aprendendo. Amém, amados? Curva a sua cabeça. Soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por esta palavra. Te damos graças porque o Senhor nos deu uma missão simples, Senhor, que não é fácil, mas o Senhor tem nos dado graça para cumprir essa missão. Meu Deus, que nós sejamos discípulos, que nós sejamos aprendizes, que nós tenhamos sede, fome para aprender o Evangelho, para aprender com Jesus, a cada dia mais parecer com o Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, nos capacita, nos dá graça, abre o nosso entendimento. Meu Deus querido, esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.